Diálogo Nacional. Apoio CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações. O convidado de hoje é o desembargador Mário Deviene Ferraz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral São Paulo. E bom recebê-lo aqui no nosso Diálogo Nacional para falarmos sobre o tema do momento, a legislação eleitoral e as eleições que vão acontecer daqui já há alguns dias. Bom, meu caro Rui, a honra é toda minha de estar aqui, agradecer essa oportunidade de poder estar presente e falar um pouco, discutir um pouco sobre as eleições, que é um tema tão atual e que está movimentando todo o país. Para os internautas e telespectadores conhecerem melhor o nosso convidado, desembargador Mário Deviene Ferraz, ele é formado em Direito pela Unisantos e eleito por aclamação presidente do Tribunal Regional Eleitoral para o biênio 2016-2017. E, portanto, terá nesse ano uma tarefa hercúlea, né? Ou seja, presidir os trabalhos das eleições municipais aqui no estado de São Paulo. São Paulo tem 32 milhões de eleitores que participarão do pleito, que vai eleger 645 prefeitos e vice-prefeitos e mais de 6 mil vereadores. E tudo isso acontecendo uma nova legislação eleitoral que, inclusive, modificou alguns pontos relevantes, como, por exemplo, o financiamento das campanhas. Mas o nosso convidado, o desembargador Deviene Ferraz, ele tem mais de 37 anos de magistratura. Em 2013, ele foi eleito vice-presidente, corregedor regional eleitoral, e agora como preside o maior tribunal eleitoral do país. E, além de outros assuntos, nós vamos pedir a ele que fale das suas expectativas em relação às eleições próximas de outubro. Bem, a minha expectativa é muito grande e espero que tudo corra bem nessas eleições. Como você bem disse, o Estado agrega o maior colégio eleitoral do país, com um pouco mais de 32 milhões de eleitores. Para se ter ideia do desafio que é coordenar uma eleição no nosso Estado, representa o mesmo que fazer uma eleição em toda a Argentina. É um desafio muito grande, exige uma preparação com bastante antecedência. Desde que acabaram as eleições de 2012, nós já estamos nos empenhando para os preparativos para essa eleição, para que quando chegar no dia da eleição, da votação, tudo esteja no seu lugar, cada mesário, cada urna, cada material, cada juiz, cada promotor, tudo funcionando de forma coordenada para que o resultado seja positivo, como tem sido até hoje, né? O Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Paulo é uma tradição. Seus presidentes, vice-presidentes, corregedores, membros do Ministério Público e funcionários do Tribunal Eleitoral são extremamente competentes, éticos e dedicados. Por exemplo, o nosso presidente Mário Deviene Ferraz, o senhor vem atuando já na Justiça Eleitoral já há algum tempo, né? Sim, desde 2010, quando fui eleito o segundo suplente, né, a classe de desembargador, e em 2010 tive a oportunidade de participar da Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral no nosso Estado, né? Foi um trabalho bastante dinâmico e que tive a oportunidade de julgar inúmeros casos relativos à propaganda na eleição majoritária, só aquelas que envolviam
cargo de presidente, que fica a cargo do TSE. Todas as demais envolvendo governador, deputado estadual, deputado federal e senador, ficava a cargo dessa comissão, que era formada por 3 juízes, né, encarregados de toda a propaganda eleitoral no Estado. Para os internautas e telespectadores compreenderem bem, na nossa Constituição, o Poder Judiciário é integrado pelos tribunais, aliás, pela Justiça Comum, Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Militar. A Justiça Eleitoral, como é que ela está constitucionalmente referida na Constituição e nos Estados? Bom, ela integra o Poder Judiciário, né, como um órgão do Poder Judiciário, e cada estado tem o seu Tribunal Regional Eleitoral. Em todos os estados, ele é constituído da mesma forma, por 7 juízes que têm uma formação híbrida. 2 são da classe desembargador, 2 da classe juiz de direito estadual, 1 da classe de juiz ou desembargador federal, da Justiça Federal, e 2 advogados, que são os membros da classe juristas, né? Os desembargadores estaduais são indicados pelo Tribunal de Justiça, né? São membros do Tribunal de Justiça local, o desembargador federal do Tribunal Regional Federal, que congrega aquele estado, e os advogados são indicados pelo Tribunal de Justiça e numa lista tríplice que é enviada ao Tribunal Superior Eleitoral, e o Tribunal Superior Eleitoral é quem nomeia esses advogados na classe jurídica. Aliás, o presidente da República é quem nomeia os advogados da classe jurídica, dentro daquela lista tríplice que é referendada pelo TSE. Com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Né? Doutor Deviene Ferraz, como é que o senhor encara os desafios dessas eleições municipais, notadamente em função das modificações recentemente introduzidas pela legislação eleitoral? E quais as principais modificações que o senhor assinalaria? Bem, a gente encara com uma expectativa muito grande, porque as modificações que foram feitas no ano de 2015 e a última reforma, mini-reforma eleitoral, que não pôde ser aplicada nas eleições de 2014 e que ficou para essa eleição, são modificações sensíveis que não sabemos ainda direito como elas se desenvolverão ao curso do processo eleitoral. A expectativa sempre é positiva. Todo o legislador, quando faz uma lei, ele sempre espera pelo resultado da edição, do sucesso daquela lei que ele propôs e que foi aprovada, né? E a nossa expectativa é nesse sentido. Mas foram feitas profundas modificações no sistema eleitoral. Financiamento privado de campanha por empresas privadas, pessoas jurídicas, não é mais possível. Esse era o grande financiamento das campanhas políticas, dos partidos, dos candidatos, era o financiamento de empresa privada. E hoje isso não é mais possível. Nós não temos aqui no Brasil a cultura da pessoa física fazer doação para a campanha como temos nos Estados Unidos. Então isso é um desafio muito grande para os candidatos e para os partidos políticos, que contam como seu maior financiamento a verba que lhes é destinada pelo fundo partidário, né? Outra modificação bastante importante que tivemos foi o encurtamento dos prazos eleitorais, tanto para os registros de candidatura, como para as campanhas, as propagandas eleitorais, e isso, o tempo de televisão também diminuiu, né, para 45 dias, de 90 para 45 dias, a propaganda no rádio e na TV. Então, isso exige dos partidos e dos candidatos uma reengenharia da forma de se promover. Então, nessas eleições municipais, nós vamos ter muito uso, estamos tendo muito uso das mídias sociais, das redes sociais e o corpo a corpo, né? Provavelmente nas eleições municipais, onde o candidato está muito próximo do eleitor, é o boca a boca, é
é o olho no olho, né? A visita, é o gastar sola de sapato, andar para cá, andar para lá, para ter contato com as pessoas, com o eleitorado em geral. No último programa, no último Diálogo Nacional, esteve conosco o cientista político Rubens Figueiredo. E, referindo-se a essas eleições e essas modificações que o senhor está comentando, ele disse que as últimas eleições eram boca a boca. Essa eleição é dedo no dedo. Sim, é verdade. O Diálogo Nacional, no seu programa de número 953, conversa hoje com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Mário Deviene Ferraz. São Paulo, eu recolhi isso dos dados que a sua competente assessoria me mandou, tem 32.684.931 eleitores. E um dado que vale a pena a gente avançar um pouquinho, os eleitores que estão inscritos na categoria de biometria. Explique isso, doutor Deviene Ferraz, para os nossos internautas e telespectadores. Bom, a biometria é a identificação por meio da impressão digital dos dedos da mão. E ela está sendo feita em todo o território nacional. Alguns estados já concluíram e outros estão ainda desenvolvendo, como o nosso estado. Apenas para se ter uma ideia, no nosso estado nós já fizemos mais de 6,5 milhões de identificações biométricas, já constam do banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral. Isso já aconteceu de forma total em 15 municípios do nosso estado, como, por exemplo, Jundiaí, Vinhedo e outros. E em muitos nós estamos fazendo a biometria em caráter ordinário. A pessoa, quando vai se alistar pela primeira vez na Justiça Eleitoral, ela já faz a identificação biométrica, já deixa lá sua impressão digital, sua fotografia e seu cadastro e sai com o título já escrito, identificado biometricamente. E quando a pessoa vai transferir de domicílio, né, de sessão eleitoral, ou simplesmente quer atualizar o seu título já com a identificação biométrica. Isso foi feito até dia 5 de maio, quando o cadastro eleitoral fechou, porque a Justiça Eleitoral precisa saber exatamente o número exato de eleitores habilitados a votar no pleito de 2 de outubro. Então o cadastro fecha em 5 de outubro e reabre após o segundo turno. Depois de reaberto o cadastro, nós vamos incentivar ainda mais a coleta das identificações biométricas, porque temos um plano de concluir ela em todo o estado de São Paulo, dentro de um período aí de até próximo de 2020, é a meta que o TSE nos impôs, né? Mas, se possível, vamos tentar fazer isso antes. E isso traz uma segurança muito grande, porque permite uma certeza de que aquela pessoa que chegou na sessão eleitoral, se apresentou ao mesário, colocou o seu dedo ali para se identificar biometricamente, é exatamente a pessoa que depositou o voto na urna. São, segundo também os dados da sua assessoria, 663.673 eleitores já nesse sistema. Agora, o processo de votação não sofreu nenhuma alteração, né? Não, a votação ela é feita mediante o comparecimento do eleitor na sessão eleitoral e ele assinala na urna eletrônica o número do candidato que deseja, aparece o nome e a fotografia do candidato, aí ele confirma. Nesse sistema não houve alteração nenhuma. Nós estamos implementando a biometria, que é a identificação do eleitor pela sua impressão digital, na hora de votação. Na hora que ele se apresenta ao mesário, ele já se diz quem é, apresenta o documento, põe o dedo ali e isso, então, confirmado a biometria que aquele cidadão é realmente a pessoa que foi identificada, a urna é liberada para que ele possa votar. Isso, evidentemente, demanda um tempinho maior do que a simples apresentação do documento e a assinatura do livro de presença ali pelo eleitor, mas traz uma segurança muito grande, né?
para o sistema eleitoral. Tanto que há em tramitação um projeto no Congresso Nacional, enviado de iniciativa até da Presidência da República, né, por indicação do Superior Tribunal Eleitoral, para a criação de um documento único, documento de identificação único, baseado justamente no cadastro da Justiça Eleitoral, que é o único cadastro nacional que nós temos, né? Hoje você pode tirar uma carteira de identidade em qualquer estado da federação, mas não há uma conjugação desses dados, né? E o sistema da Justiça Eleitoral permite essa segurança. Só para se ter uma ideia, quando uma pessoa faz o cadastramento biométrico, a impressão digital dele ingressa no sistema do Tribunal Superior Eleitoral e é submetido a uma conferência, a um batimento, para ver se já não existe um cadastro idêntico feito na Justiça Eleitoral. E esse sistema, esse software que faz essa verificação, já detectou em um outro estado da federação aí uma pessoa que tinha mais de 20 carteiras de identidade, mais de 17 CPFs ativos, e ela se cadastrou mais de 20 vezes na Justiça Eleitoral. Então isso pôde ser detectado, e a pessoa faz isso para buscar benefícios ilícitos, né? Aplicar golpes e tudo mais. E a Justiça Eleitoral consegue trazer essa segurança, né? Então, nesses casos, os dados são enviados para a Polícia Federal, que vai apurar a conduta criminosa daquele eleitor que se cadastrou mais de uma vez. A nossa Constituição torna o voto obrigatório. Teve uma curiosidade em relação à biometria. Pessoas com mais de 70 anos não são obrigadas a votar, mas geralmente querem votar, querem exercer a cidadania. E, segundo alguns dados médicos, a pessoa depois dos 75 anos pode ter alterações nas impressões digitais. O que aconteceria se, na hora, num município já devidamente cadastrado em termos de biometria, o eleitor chegar lá e não conferir a sua impressão digital? Se não for, o mesário vai tentar colher a biometria em 4 vezes seguidas, né? Às vezes se passa um cremezinho na mão, tal, para deixar a impressão mais nítida, né? E se nessas 4 tentativas não for possível, aí o eleitor pode votar, a urna é liberada, ele se identificando com um documento de identidade, né? Ele pode votar na urna sem problema nenhum. Em relação às mudanças na legislação eleitoral, o que pode o candidato e o que não pode fazer nessa fase que antecede as eleições? Bem, na internet, toda propaganda que não seja paga é possível de ser feita. Evidentemente que o candidato não pode atacar adversários, aquelas propagandas pela internet que degradem o candidato, que possam injuriar, difamar ou caluniar alguém. Esse tipo de propaganda é vedada. Não pode fazer propaganda em sites institucionais, né, em sites do governo. Não se pode fazer propaganda por meio de e-mails sem que haja uma possibilidade do eleitor se descadastrar daquela mensagem que recebeu, uma vez se não quiser receber mais, como acontece nas propagandas de modo geral que a gente recebe pela internet, né? E os cavaletes, etc.? Bom, cavaletes está proibido desde a reforma da eleição anterior, né? Já não pode mais cavalete, não pode mais bonecos, todos os cartazes têm que ter meio metro quadrado, a publicidade em automóveis tem que ser do tamanho do para-brisa, tem que ser aquele micro perfurado que não impede a visão, né? E faixas, bandeiras também tem que se adequar àquela metragem de meio metro quadrado. Não pode fazer propaganda em bens públicos, em pontes,
viadutos, pontos de ônibus, isso é proibido. Ficou uma eleição mais limpa. Mais limpa, e a gente pode notar isso andando na rua, né? Nós não vemos mais aquela sujeirada, porque havia na eleição anterior, os candidatos não recolhiam as propagandas móveis, né? Para você ter uma ideia, na eleição de 2014, nós arrecadamos mais de 300 toneladas de propagandas irregulares, que isso depois, se não foi retirada pelos partidos, é doado para empresas de reciclagem. Além da multa, né? Além da multa, exatamente. Muitos sofreram diversas multas por propaganda irregular. E quando a gente fala em multa, antecedendo a multa, tem que ter uma fiscalização. Como está montada a fiscalização, tanto das propagandas quanto do horário eleitoral gratuito, no Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Paulo? Mas eu vou pedir para o senhor responder isso no próximo bloco. O Diálogo Nacional, ele inovou na metade do nosso programa. Nós estamos comprovando que existem boas notícias, sim. E o Alexandre Altenfelder é o responsável por apresentar toda semana a boa notícia da semana. Vamos chamá-lo da redação do Diálogo Nacional para apresentar. Mais uma boa notícia da medicina e que não poderia deixar de ser a boa notícia dessa semana do Diálogo Nacional. E eu falo isso porque um time de pesquisadores da Universidade de Swansea, no país de Gales, descobriu que por meio de um simples exame de sangue será possível identificar se qualquer pessoa poderá desenvolver qualquer tipo de câncer nos 10 anos seguintes à realização desse exame. E isso só é possível porque os pesquisadores, por meio do exame, identificam, estudam, pesquisam as células sanguíneas. Claro que isso tudo ainda está em fase de testes, mas os pesquisadores lá da Universidade de Swansea dizem que muito provavelmente, em no máximo 5 anos, esse exame estará disponível para todo mundo. Uma excelente notícia da medicina, como eu disse no início, que não poderia ficar de fora da boa notícia dessa semana do Diálogo Nacional. Semana que vem, pessoal, eu volto selecionando mais uma boa notícia para elevar a sua e a nossa autoestima. Portanto, fique ligado e até lá! Diálogo Nacional recebe hoje o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Mário Deviene Ferraz. Terminávamos o bloco anterior falando da importância da fiscalização. Como é que está montado o sistema de fiscalização nessas eleições? Bem, o Tribunal Regional Eleitoral, em termos de fiscalização, já tem uma ferramenta já há vários anos que se chama denúncia online. O interessado pode acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral, há um link para que ele possa fazer a sua notícia de irregularidade que tenha constatado, eventualmente numa propaganda, num poste público ou num bem público, e isso então são encaminhados ao Tribunal Eleitoral e lá nós já tomamos as devidas providências com encaminhamento ao Ministério Público, com a notificação do candidato ou partido para que remova a propaganda irregular sob pena de multa. E este ano temos uma novidade também, que é o aplicativo para celular chamado Pardal. É um aplicativo que foi desenvolvido em âmbito nacional, né, por coordenação do Tribunal Superior Eleitoral, e pode ser baixado em qualquer celular, aparelho celular, e mediante esse aplicativo o cidadão pode, nas ruas, fotografar ou filmar uma propaganda irregular ou uma compra ilícita de votos, né? Qualquer irregularidade que ele notar em termos de propaganda eleitoral, basta que ele se documente com esse aplicativo
e se identifique. Toda denúncia tem que haver identificação do eleitor, diga onde está ocorrendo o fato, e essa denúncia é imediatamente encaminhada ao Ministério Público Eleitoral. Entre o denúncia online e o aplicativo Pardal, nós já recebemos até agora cerca de 2.500 notícias de irregularidades na propaganda eleitoral. Então elas recebem o devido tratamento e, se for o caso, né, a abertura de um processo por propaganda irregular ou abertura de um processo por uma investigação judicial eleitoral para apurar eventual compra de votos, abuso do poder econômico, que pode, para o candidato, neste último caso, acarretar a perda do seu registro de candidatura ou, se ele já tiver sido eleito, quando terminar o processo, a cassação do diploma de prefeito, vereador. Horário eleitoral gratuito e as mídias sociais. Eu aproveito para incluir também a fiscalização, além do horário eleitoral e das mídias sociais, da arrecadação de fundos eleitorais e análise de prestação de contas. Está a cargo de quem? Bem, a fiscalização da propaganda eleitoral e a tomada de contas dos candidatos e dos partidos está feita a cerca de 300 juízes eleitorais espalhados por todo o Estado. São eles que vão analisar em primeira mão essas questões e depois pode haver recurso para o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, né? E a prestação de contas, a Justiça Eleitoral conta com técnicos, né, e se socorre de diversos órgãos, como o Tribunal de Contas, por exemplo, que nos auxiliam nessa fiscalização, a par do trabalho exercido também pelo Ministério Público Eleitoral. Além dos 293 juízes eleitorais, aqui em São Paulo, o estado de São Paulo tem 425 zonas eleitorais. E, além dos juízes, tem os promotores eleitorais, já referidos pelo desembargador Deviene Ferraz, e, evidentemente, a cidadania, né? Claro. Os milhões de brasileiros que... O senhor sabe que aqui no Centro de Integração Empresa-Escola nós trabalhamos com jovens. Para nossa grata satisfação, os jovens estão se interessando mais por política e provavelmente serão bons fiscais dessa eleição. Eu acredito que sim, eu também tenho essa impressão. Muito embora hoje em dia o jovem assista pouco à televisão, mas isso não quer dizer que ele seja desinformado. Pelo contrário, o jovem é bastante informado sobre todos os assuntos, inclusive política, né? E se interessa por isso, porque ele tem que ajudar a construir o país de amanhã, que será o futuro dele, não é verdade? Então, o jovem tem que se interessar mesmo pela política, tem que procurar se informar sobre os candidatos, sobre os partidos políticos, ver quem está por detrás desses partidos, desses candidatos, para saber quem financia essa ou aquela corrente de opinião, para que ele possa votar com consciência, que esse é o objetivo maior do nosso país. Só assim nós vamos conseguir políticos melhores, elevar o nível, ter mais ética na política, que é uma coisa que o Brasil precisa muito hoje em dia. A Academia Paulista de Letras Jurídicas, a Academia Internacional de Direito e Economia, o Conselho Superior de Direito, que o senhor conhece bem, conselho presidido pelo Dr. Ives Gandra, Academia Internacional pelo desembargador Ney Prado, atualmente eu presido a Academia Paulista de Letras Jurídicas, se uniram para analisar uma reforma da legislação eleitoral. E um dos pontos que vem sendo bem aprofundado, inclusive no Congresso agora, que será realizado a partir do dia 19 de setembro, esse tema será fortemente focado. Partidos políticos no Brasil. 34 partidos formalmente registrados no Tribunal Superior Eleitoral. E aproximadamente 15, não sei se são partidos, o que são, solicitaram a sua inscrição também no Tribunal Superior Eleitoral.
Até aí, nada demais. Nos Estados Unidos nós temos quase que uma centena de partidos. Porém, sobressai aqueles que têm uma mensagem, uma bandeira, o que, lamentavelmente, para os jovens principalmente, eles não encontram aqui no Brasil. Numa reforma eleitoral, desembargador Deviene Ferraz, com a experiência que o senhor tem, é importante, eu não digo reduzir o número de partidos, mas obrigá-los a ter uma bandeira, uma ideologia muito clara? Eu acredito que sim. Veja, não me parece crível que nós tenhamos no nosso país tantas correntes de pensamento diferentes que justifique um número tão grande de partidos, né? Hoje em dia se cria um partido mais para buscar fundo partidário, que foi horário de televisão, bastante, né? Né? Porque por força das coligações o partido se coliga, pode fazer até negócios aí com relação ao tempo da justiça eleitoral, né? E então me parece que numa reforma política seria importante reduzir o número de partidos políticos, agregar um número menor de partidos, mas com posições ideológicas bem definidas, né? Para que o eleitor possa realmente identificar qual é a bandeira, qual é o ideário determinado de cada um dos partidos, né? E outro dado que me parece muito importante é realmente a representatividade que os partidos devem ter, né? Hoje nós temos um número muito grande de partidos, nós temos um sistema de governo que é presidencialismo de coalizão, quer dizer, o presidente tem que fazer acordo com diversos partidos, né? Para poder ter uma base para aprovar os seus projetos de governo, senão o governo não se desenvolve, e isso gera uma tremenda dificuldade para governar, né? Nós estamos vendo aí a crise política que nós estamos vivenciando nos últimos anos, e isso, em parte, creio eu, seja devido a essa dificuldade de se governar, né? Porque tem que fazer tanto acordo com esse, distribuir cargos e tudo, que fica praticamente impossível se governar de forma adequada, né? Com responsabilidade. No Diálogo Nacional, no site do Diálogo Nacional, o endereço está aí na telinha também, são feitas periodicamente pesquisas. E atualmente a que está lá no ar é se o internauta concorda com a atual legislação eleitoral. O número está chegando a 70% aproximadamente, discordando das modificações na legislação eleitoral. Porque elas não vieram praticamente produzir nada de melhor, não é? Mas, deixando de lado isso, eu gostaria que o desembargador Deviene Ferraz falasse um pouco também sobre uma lei que já está em vigor há alguns anos, que é a Lei Ficha Limpa. Ela, nessas eleições até agora, já produziu efeitos na análise das candidaturas? Bem, nós, em todo o estado nessa eleição, nós temos cerca de 86 mil candidatos. Todos eles têm que fazer um processo de registro de candidatura, e nesse processo de registro de candidatura, ele deve juntar certidões criminais, certidões que demonstram se ele sofreu algum processo de improbidade administrativa, e nessa análise desse processo de candidatura podem ser detectadas impugnações por parte dos legitimados a tanto, seja o Ministério Público, ou outro candidato, ou um outro partido ou coligação. E aí é que o juiz vai julgar se incide na situação daquele candidato alguma causa de inelegibilidade, né? Normalmente as introduzidas pela lei da ficha limpa. Essa análise, por enquanto, está sendo feita por cada um dos juízes eleitorais. Os recursos ainda estão começando agora a chegar no tribunal. Então, nós não temos ainda uma avaliação maior dos efeitos que a lei da ficha limpa está exercendo nessas eleições. Temos mais quase 800 recursos já aparelhados, mas que ainda não chegaram no tribunal. Estão em fase de tramitação, de apresentação de razões de recurso pelos advogados dos candidatos. Então, mais para
a proximidade da eleição, até mesmo depois das eleições, é que nós vamos julgar a maioria desses casos onde haverá impugnações por incidência da lei da ficha limpa. Evidentemente que antes da diplomação, né? Ah, sim. Mas pode ser que, como os prazos encurtaram muito, pode ser que muitos candidatos, pode ser não, certamente muitos candidatos concorrerão sub júdice, né, sem que tenha uma decisão definitiva sobre o seu pedido de registro de candidatura. E se eventualmente, ainda que ele tenha sido eleito e diplomado, se verifique que incidiu no caso dele uma cláusula de inelegibilidade, se ele incidiu na lei da ficha limpa, a eleição será então anulada e será feita nova eleição se for o caso de prefeito, né? Se for o caso de vereador, se recalcula o quociente eleitoral para saber quem é que vai ocupar aquela cadeira daquela pessoa que foi impugnada e se reconheceu inelegível. A diminuição do prazo da campanha eleitoral no rádio e TV, a seu ver, beneficia os eleitores? Olha, eu acho que beneficia aqueles candidatos que já são mais conhecidos, aquele que já é político e aqueles que são mais conhecidos do público em geral. Mas para o eleitor isso deixa um pouco menos de informação, né? Notadamente no caso de vereadores, que ele só tem blocos para se apresentar ao eleitor de modo geral. Então precisamos de uma conduta mais proativa do eleitor nessa situação. O eleitor precisa se interessar e conhecer os candidatos. Um número que me impressionou e com certeza vai impressionar também os internautas e telespectadores. Você sabia que aqui no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, para as eleições no fim do mês, existem 500 mil cidadãos voluntários? É isso mesmo? É, exatamente. Impressionante o número. Nós vamos empregar nessas eleições cerca de 400 a 450 mil mesários que vão atuar nas eleições auxiliando a Justiça Eleitoral, né? Serão empregadas quase 100 mil urnas eletrônicas, distribuídas em todas as sessões eleitorais. É um trabalho de muito fôlego, né? E que exige muito não só dos operosos funcionários da Justiça Eleitoral, como também dos voluntários que se dispõem a trabalhar como mesários e colaborar com a Justiça Eleitoral, exercendo também o seu papel de cidadão. As pesquisas eleitorais são também, quer dizer, o instituto que faz a pesquisa é obrigado, antes da divulgação, a registrá-la no tribunal. Isso é fiscalizado também pelo Tribunal Eleitoral? Sim, o Ministério Público exerce um papel de fiscalização das pesquisas eleitorais e ela tem que atender a diversos requisitos. E o Tribunal Regional Eleitoral faz essa verificação se a pesquisa está dentro dos parâmetros legais para que ela possa ser divulgada. No próximo bloco, nós vamos perguntar ao desembargador Deviene Ferraz, que preside o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e muito mais como um magistrado e um cidadão. Quais as lições que o mensalão, o Lava Jato e agora o processo de impeachment podem trazer para a boa escolha dos candidatos? Diálogo Nacional hoje conversa com o desembargador Mário Deviene Ferraz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Paulo. Ele preside uma das maiores eleições que vão acontecer, aliás, a maior eleição que vai acontecer no Brasil no dia 7, né? 2 de outubro. 2 de outubro. No dia 2 de outubro, que será o primeiro turno, né? Desembargador, terminávamos o bloco anterior falando de lições para que o eleitor escolha bem os seus candidatos. E lembrávamos de 3 momentos em que o povo foi para as ruas. Chamado mensalão, chamado Lava Jato e agora o processo de impeachment, terminado, concluído, da Presidente da República. Essa e outras mais que o senhor lembre, quais são as lições para o eleitor? Bom, o eleitor sabe que hoje os políticos têm que ter ética na política, né?
O eleitor hoje não aceita mais político corrupto, ele não aceita político antiético, político amoral. Eu acho que a grande lição que ficou desses episódios é que os políticos têm que se modificar, né? O eleitor quer um país melhor, o eleitor sai às ruas pedindo por mudanças, e essa mudança é uma mudança de comportamento, né? Não existe mais aquela lei do Gerson de levar vantagem em tudo, né? Saudoso Gerson, que infelizmente acabou carregando essa pecha, né? Mas o que importa é que o eleitor quer realmente uma mudança no nosso país, uma melhor qualidade nos políticos, mais benefícios sociais, dinheiro empregado com mais responsabilidade e mais consciência. Eu acho que essa é a grande lição que fica. Aproveitar a presença do desembargador Deviene Ferraz. Concluído o processo de votação, entra o processo de apuração, hoje todo ele eletrônico, né? A curiosidade é como é que a Justiça Eleitoral trata os votos em branco e os votos nulos. Bem, hoje os brancos e os votos nulos, eles são simplesmente descartados no cômputo dos votos válidos, né? Colocado o número de votos dados, separados os números de votos nulos e brancos, o que sobra são os votos válidos. Esses votos é que são os que são levados em consideração na eleição. Antigamente o voto branco servia para cálculo do quociente eleitoral, mas hoje isso não acontece mais. Mas ele fazia parte da urna eletrônica e assim é mantido até hoje, né? O voto branco não é propriamente um voto de protesto, né? Como é o voto nulo, mas como pode ser o voto nulo. Mas é um voto daquela pessoa que simplesmente não encontrou opção no momento para escolher o seu candidato. Alguns temas pontuais. A urna eletrônica é confiável? Ela é, e bastante confiável. Tanto que ela já está fazendo o seu 20º aniversário, temos 20 anos que temos a votação pelo processo eleitoral, pela urna eletrônica, e até hoje não se conseguiu produzir nenhuma denúncia concreta e razoável de que ela fosse sujeita a fraudes. A começar por uma questão muito simples. A urna eletrônica não é ligada na internet, né? Então isso já impede a atuação de hackers na urna eletrônica. A urna eletrônica ela funciona com energia elétrica e ainda que falte energia elétrica, ela dispõe de uma bateria que pode fazê-la funcionar por 24 horas. E os dados da urna eletrônica, que são armazenados numa espécie de um pendrive que a urna contém, além de um armazenamento de uma memória interna, esses dados depois, que são armazenados nesse pendrive, são transmitidos para o cartório eleitoral e do cartório eleitoral para o Tribunal Superior Eleitoral, né, para o TRE e do TRE para o Tribunal Superior Eleitoral, mediante uma criptografia e transmitido por uma linha eletrônica especialmente feita para a transmissão desses dados. Então eles seguem por via telefônica, especial, com os dados criptografados. Então e muito rapidamente, quer dizer que fica praticamente impossível se cometer qualquer fraude, mesmo porque ao início de cada votação é tirada a zerésima, que é um boletim que a urna expede para comprovar que não há nenhum voto nela, seja para qualquer candidato, ou branco ou nulo. Todas as urnas. Todas as urnas. Antes do início da votação é expedido esse boletim que se chama zerésima. E depois, ao final da votação, é expedido um boletim com o resultado dos votos recebidos por aquela urna. É distribuído cópia desse boletim para os partidos, né, os fiscais e partidos que estão presentes, e uma é afixada no local de fora da sessão eleitoral. Hoje até com aquele QR Code, quer dizer, qualquer pessoa pode chegar ali com o seu dispositivo de celular que tenha esse aplicativo e captar o resultado daquela sessão eleitoral. De modo que qualquer partido minimamente organizado e tenha representante em todas as escolas onde está se realizando a votação, ele pode fazer uma espécie de uma apuração paralela, transmitindo para uma central os resultados que são colhidos nas diversas sessões eleitorais.
E a rapidez também com que os resultados são dados, isso não dá tempo de se pensar em qualquer fraude. Isso que eu ia perguntar ao senhor, qual é a sua expectativa em termos de apuração e publicação do resultado dessas eleições agora de 2 de outubro? Bom, a expectativa é que, acho que em 4 ou 5 horas nós já teremos o resultado. Até por volta de meia-noite, acho que já estará tudo concluído, esperamos. O primeiro e segundo turno, onde acontece o segundo turno? O segundo turno acontece naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores, né? Só em que nenhum candidato conseguiu a maioria absoluta dos votos. Então é feito o segundo turno com os 2 mais votados, mas isso ocorre só nos municípios com mais de 200 mil habitantes. Por exemplo, São Paulo, com vários candidatos, para se eleger no primeiro turno, ele tem que ter a maioria absoluta de votos. Tem 51%, né? 50,1% dos votos. Né? Desembargador, quais os documentos que o eleitor é obrigado a levar para votar nessas eleições? Bem, ele tem que necessariamente levar um documento oficial com foto, para que possa ser identificado, inclusive, pela fotografia. E pode levar o título de eleitor. Não é um documento obrigatório, mas é bom que o eleitor leve o seu título, porque ele pode identificar corretamente a sessão e a eleitoral em que ele vota. Todos nós estamos assistindo aí pela televisão espetáculos que emocionam, que são as Paralimpíadas. E alguns internautas me pediram que perguntasse ao senhor exatamente quais as providências que o Tribunal Eleitoral já tomou em relação aos portadores de necessidades especiais eleitores. Em todos os locais de votação, o tribunal procura colocar uma sessão eleitoral para que esses eleitores possam votar, né? Então, nós procuramos, dentro das possibilidades, garantir a acessibilidade aos eleitores portadores de deficiência, para evitar de subir escadas e tudo mais, né? Sempre que possível. No final desse importante programa com o desembargador Deviene Ferraz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, gostaria que o senhor deixasse aí a sua mensagem para os candidatos e principalmente para os eleitores. Bom, a mensagem que eu deixo para os candidatos é no sentido de que eles procurem fazer uma campanha limpa, uma campanha justa, com bastante ética. E para os eleitores, o meu recado é que eles procurem se informar bastante sobre os candidatos de forma geral, para que possam fazer seu voto com bastante consciência e responsabilidade. Não se esquecendo que o voto é a grande arma do eleitor para tornar esse país ético, justo e, consequentemente, aquele país que a gente tanto aspira, né, desembargador? É verdade. Foi um Cumprimento prazer, o senhor viu? Pelo seu trabalho. Obrigado. Sucesso aí nas eleições, com certeza transcorrerão com as providências que o tribunal sempre toma, com a devida antecedência, em paz. E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E até o nosso próximo programa. Diálogo Nacional. Apoio CIEE, há 5 décadas abrindo portas para as novas gerações.